E aí, pessoal, tudo certo? O São Paulo se prepara para mais um desafio de peso na Libertadores, enfrentando a LDU fora de casa, e a expectativa já começa a crescer. Amanhã, o time vai entrar em campo em Quito, em um cenário que mistura altitude elevada e adversário com muita tradição, o que promete um jogo extremamente disputado. O clima é de concentração total, e a preparação do tricolor não se resume apenas aos treinos em campo, mas também envolve estratégias de gestão e decisões políticas dentro do clube que influenciam diretamente o desempenho do time. Nos últimos dias, o São Paulo tomou medidas bem discretas em relação à saída de Henrique Carmo, atacante que havia sido contratado pelo clube. Diferente de outras situações em que uma transferência gera burburinho nas redes sociais, o clube optou por um comunicado contido em seu site oficial, sem exposição em plataformas como Twitter, Facebook ou Instagram. Essa decisão não é por acaso. Nos últimos tempos, a diretoria e o departamento de futebol têm sido alvo de críticas severas da torcida devido à venda de jogadores, muitas vezes por valores considerados baixos. Além de Henrique Carmo, Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ângela deixaram o clube na última janela de transferências, e William Gomes havia sido vendido no início do ano. Toda essa movimentação financeira trouxe questionamentos sobre a política de vendas e a gestão do futebol, e a diretoria preferiu controlar a comunicação para não alimentar ainda mais a insatisfação nas redes sociais. Mas nem só de negociações vive o São Paulo. No campo, a equipe conta com novidades importantes que podem impactar diretamente o desempenho nas quartas de final. Luiz Gustavo, volante de 38 anos, está praticamente liberado para retomar os treinamentos sem restrições. Ele se recupera de um grave problema de tromboembolismo pulmonar que o afastou dos gramados desde o início de abril. A expectativa é que, a partir de sábado, ele volte a trabalhar normalmente com o grupo, fortalecendo o meio de campo com sua experiência e presença tática. A recuperação de Luiz Gustavo é um alívio para o elenco, que nos últimos meses teve de lidar com diversas ausências e problemas físicos, mas agora vê a possibilidade de contar com um jogador experiente e estrategicamente importante para jogos decisivos. Além dele, Wendel e Enzo Dias também seguem em processo de preparação. Ambos treinaram parcialmente no gramado e realizaram atividades individualizadas, garantindo que estarão disponíveis para a viagem a Quito. A presença deles amplia as opções do técnico Hernan Crespo, que terá de tomar decisões importantes sobre a escalação, equilibrando juventude e experiência em uma equipe que precisa se adaptar à intensidade da Libertadores. Falando em escalação, há algumas definições já claras, mas também dúvidas estratégicas que o treinador precisa resolver. Arboleda retorna ao time titular, reforçando a defesa, enquanto Marcos Antônio segue como peça-chave no meio de campo. Luciano deve jogar no ataque, mas o parceiro dele ainda é incerto, com possibilidades que incluem Ferreirinha e Rigoni. A zaga conta com 5 opções disponíveis para 3 posições, o que dá flexibilidade ao técnico para ajustar a formação de acordo com a necessidade do jogo. Nas laterais, a equipe também tem alternativas, podendo optar por diferentes combinações dependendo do adversário e da dinâmica da partida. O São Paulo tem a vantagem de poder inscrever reforços na lista da Libertadores, e nomes como Rafael Toloi, Mailton e Rigoni já estão regularizados, podendo entrar em campo contra a LDU. Essas mudanças trazem frescor ao elenco e permitem ajustes táticos que podem ser decisivos em um confronto tão equilibrado e desgastante, especialmente considerando a altitude de Quito, que exige cuidado físico e estratégia. Além das questões táticas e do elenco, o São Paulo enfrenta desafios administrativos que também refletem na preparação do time. Recentemente, foi apresentado um projeto de fundo de investimento que visa adquirir percentual dos direitos econômicos de jogadores da base. A proposta inclui jovens das categorias sub-15, sub-17 e sub-20, com investimento total estimado em R$ 250 milhões, sendo parte destinada a dívidas e parte a investimentos futuros em atletas. Entretanto, o projeto ainda gera dúvidas, principalmente sobre janelas de recompra e controle dos ativos. Há questionamentos se o clube conseguirá recomprar os percentuais em prazos de 10, 15 e 20 anos, ou se parte dos jogadores permanecerá sob gestão do fundo, independentemente da vontade do São Paulo.
Essa situação evidencia a complexidade da gestão do futebol, mostrando que decisões financeiras e políticas podem impactar diretamente na formação do elenco e no planejamento esportivo do clube para os próximos anos. Voltando ao campo, o São Paulo encara a LDU com a missão de administrar um jogo fora de casa com inteligência. Historicamente, confrontos em altitudes elevadas como Quito são extremamente desgastantes fisicamente, exigindo atenção especial na preparação e na estratégia. O objetivo inicial deve ser manter a equipe viva no jogo, evitando erros que comprometam o resultado, e buscar oportunidades de contra-ataque, aproveitando a velocidade de jogadores como Ferreirinha e a habilidade de Rodriguinho no meio de campo. A combinação de experiência, juventude e preparação física adequada será crucial para tentar trazer um resultado positivo para o Morumbi no jogo de volta, que promete ser ainda mais decisivo. Enquanto a equipe se concentra na Libertadores, a recuperação de jogadores e a gestão do elenco também mostram sinais de melhora. A possibilidade de contar com Luiz Gustavo, Wendel, Enzo Dias e Ferreirinha reforça a ideia de que o departamento médico do clube está conseguindo dar respostas efetivas, permitindo que atletas voltem a campo de forma segura e competitiva. Isso é especialmente importante considerando a intensidade da temporada, com jogos decisivos na Libertadores e partidas importantes pelo Campeonato Brasileiro, em que cada ponto faz diferença na tabela e na classificação final. O equilíbrio entre questões táticas, preparação física, saúde dos jogadores e decisões administrativas mostra que o São Paulo está atravessando um momento de ajustes, mas com potencial para apresentar um desempenho sólido e competitivo. A atenção aos detalhes, tanto dentro quanto fora de campo, pode ser determinante para a sequência da temporada, e a expectativa dos torcedores é alta, principalmente em uma fase de mata-mata da Libertadores, em que cada partida tem impacto direto no futuro do clube na competição continental. É impossível não comentar a importância de cada detalhe na preparação do time para a partida contra a LDU. A altitude de Quito é um desafio que pesa demais, não só fisicamente, mas também na forma como o técnico Hernan Crespo precisa organizar a equipe. A estratégia precisa ser muito bem definida, porque qualquer erro pode ser fatal diante de um adversário que conhece muito bem a própria casa e tem jogadores habituados a essas condições. O São Paulo sabe disso e, por isso, a preparação vai além dos treinos convencionais, incluindo aspectos físicos, táticos e até psicológicos, já que jogar fora de casa em um cenário tão desafiador exige concentração total desde o primeiro minuto. A ideia não é apenas sobreviver ao primeiro jogo, mas chegar vivo para decidir em casa, no Morumbi, que é onde o tricolor historicamente tem um desempenho mais sólido e uma pressão favorável sobre os adversários. No ataque, as combinações estão sendo estudadas com cuidado. Luciano deve ser a referência, mas o parceiro de frente ainda gera dúvidas. Ferreirinha vem mostrando velocidade e capacidade de decisão, enquanto Rigoni oferece mais poder de criação e chegada na área. O técnico precisa equilibrar esses fatores, considerando também o comportamento defensivo da LDU e as oportunidades de contra-ataque. Rodriguinho no meio de campo será fundamental para fazer a ligação entre defesa e ataque, ditando o ritmo da equipe e buscando espaços que possam ser explorados em transições rápidas. Marcos Antônio segue como peça-chave, trazendo qualidade técnica e leitura de jogo que podem ser determinantes na altitude, quando a respiração e o condicionamento físico de cada jogador são testados ao máximo. A defesa do São Paulo também merece destaque, porque nos últimos jogos houve um cuidado especial para garantir solidez sem perder mobilidade. Com Arboleda de volta, a dupla de zaga ganha confiança e experiência, enquanto Rafael Toloi, Alan Franco, Sabino e Ferraris completam o leque de opções, permitindo que Crespo ajuste a linha defensiva conforme a necessidade. Em jogos fora de casa, principalmente contra equipes acostumadas com a altitude, é essencial ter equilíbrio entre marcação firme e saída limpa para o ataque. A escolha dos 3 titulares entre 5 disponíveis dá ao treinador a flexibilidade de trabalhar em diferentes cenários durante a partida, sem comprometer a segurança defensiva. Além disso, a gestão de lesões e recuperações tem sido um ponto positivo do São Paulo. A volta de Luiz Gustavo é simbólica não apenas pelo seu retorno físico, mas também pela liderança que ele transmite ao grupo. Wendel e Enzo Dias estão prontos para viajar, reforçando o elenco e oferecendo alternativas táticas que podem ser exploradas durante o jogo.
A presença desses jogadores dá ao técnico a chance de variar formações, ajustar linhas e responder rapidamente a situações adversas, sem depender apenas de um time base. Isso é essencial em competições de mata-mata, em que cada detalhe pode decidir o resultado de uma eliminatória inteira. Enquanto isso, os aspectos administrativos do clube continuam impactando o cenário esportivo. O projeto do Fundo de Investimento, que pretende adquirir percentuais de jovens da base, ainda gera discussões e dúvidas entre conselheiros. A proposta de investir R$ 250 milhões em jogadores sub-15, sub-17 e sub-20 levanta questionamentos sobre recompra e controle dos ativos, além de destacar a necessidade do São Paulo de equilibrar investimentos e vendas. Essas decisões refletem diretamente no planejamento esportivo, porque impactam na formação do elenco e nas possibilidades de manutenção de talentos em um mercado cada vez mais competitivo. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo também tem motivos para atenção. Apesar de estar na 7ª posição, a equipe tem jogos a menos do que alguns concorrentes diretos, o que significa que cada partida futura pode alterar a classificação e a chance de entrar no G6 ou até mais alto. A sequência de jogos nos próximos dias é intensa, com desafios fora e dentro de casa, e o técnico precisa administrar não só a preparação física, mas também a carga mental dos atletas. É uma temporada que exige concentração máxima, porque qualquer erro ou relaxamento pode custar caro, seja em pontos perdidos no Brasileiro ou em eliminação precoce na Libertadores. A questão salarial e de contratações também é um tema que não pode ser ignorado. Jogadores veteranos, como Oscar, recebem salários altos e muitas vezes lidam com problemas físicos, enquanto jovens da base, com potencial de crescimento, acabam sendo vendidos para equilibrar as finanças. Isso cria um cenário em que a gestão precisa ser extremamente criteriosa para não comprometer o desempenho da equipe. A combinação entre experiência e juventude precisa ser planejada de forma inteligente, equilibrando investimento e retorno dentro de campo, para que o São Paulo consiga competir em alto nível nas duas frentes, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Outro ponto crucial é o aproveitamento da estratégia fora de casa. Contra a LDU, a equipe precisa saber administrar o jogo, aproveitando cada oportunidade de contra-ataque e mantendo a atenção máxima na marcação. Qualquer vacilo pode ser decisivo, especialmente em um estádio onde a altitude e a torcida adversária exercem pressão constante. O São Paulo tem potencial para criar situações de perigo, mas precisa ser eficiente e paciente, explorando a experiência de jogadores como Luiz Gustavo e a movimentação de Rodriguinho e Ferreirinha. É o tipo de jogo em que equilíbrio mental, preparo físico e decisões táticas são determinantes para o resultado final. Enquanto isso, a preparação física do elenco segue sendo cuidadosamente monitorada. O departamento médico tem conseguido reduzir o número de atletas lesionados, trazendo os jogadores de volta ao grupo de forma segura. Essa melhora no controle de lesões permite que Crespo tenha mais opções, podendo testar combinações e ajustes táticos sem comprometer o desempenho da equipe. Cada jogador recuperado significa mais alternativas para enfrentar adversários complexos e situações inesperadas durante a temporada, o que é fundamental em uma competição longa e desgastante como a Libertadores. O São Paulo também precisa considerar a questão da sequência de jogos. Depois do confronto em Quito, a equipe terá partidas importantes tanto fora quanto dentro de casa, incluindo clássicos e jogos decisivos pelo Campeonato Brasileiro. Cada decisão, seja na escalação, na substituição ou na estratégia de jogo, será decisiva para manter o ritmo competitivo e não perder pontos importantes. Crespo precisa equilibrar esforço físico, desempenho tático e a preservação de jogadores estratégicos, garantindo que a equipe chegue com condições ideais para os jogos mais importantes da temporada. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o São Paulo? Então se inscreva agora no Fanático Tricolor. Não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos, vamos fortalecer ainda mais essa paixão. Um verdadeiro burburinho tomou conta do Morumbi nesta segunda-feira. Fontes ainda não oficiais, mas bastante próximas ao clube, apontam que o São Paulo pode estar prestes a dar um golpe de efeito no mercado da bola. O atacante africano Vincent Aboubakar, conhecido por suas arrancadas fulminantes e faro de gol, estaria a caminho da capital paulista para assinar contrato com o tricolor. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelo clube,
mas bastou a notícia vazar para que torcedores se movimentassem nas redes sociais, alimentando expectativas e, claro, discussões sobre o impacto que o leão africano poderia ter no time comandado por Rogério Ceni. Aboubakar, que já rodou por clubes de peso na Europa, incluindo passagens de destaque por França e Turquia, é conhecido pela força física impressionante e pelo poder de finalização que assusta defesas adversárias. A chegada do atacante, caso se concretize, seria um verdadeiro upgrade para o setor ofensivo do São Paulo, que nos últimos anos tem buscado soluções mais contundentes para marcar gols em momentos decisivos. Nos bastidores do Morumbi, a movimentação é intensa. Fontes indicam que a negociação não é simples, mas o tricolor estaria confiante em fechar com o jogador, contando com apoio financeiro de patrocinadores e expectativa da torcida para viabilizar o acerto. O rumor, claro, já provoca debate entre torcedores e especialistas. Seria Aboubakar o nome que faltava para colocar o São Paulo novamente na briga por títulos nacionais e até internacionais? Ou será que o alto investimento exigido pelo atacante africano pode gerar risco para o clube? Enquanto as especulações crescem, a expectativa pelo anúncio oficial toma conta do clube. A diretoria evita confirmar qualquer detalhe, mas ninguém no Morumbi consegue ignorar a energia gerada por este possível reforço. Se a assinatura realmente acontecer, a cidade de São Paulo poderá se preparar para ver um verdadeiro espetáculo de velocidade e força no ataque tricolor. Até lá, resta aos fãs do São Paulo acompanhar cada movimento, cada declaração sutil, cada rumor, e sonhar com o que poderia ser um dos capítulos mais excitantes da história recente do clube. A torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos celebrar cada conquista do nosso São Paulo. Vem fazer parte dessa jornada com a gente!